Eu costumo falar que eu não brincava de casinha, eu brincava de escolinha. Nada para nós da educação é fácil. Assim, ele arremessou a garrafa no chão e ela explodiu. Criança surpreende a gente a cada momento. Talvez eu não seria professora de ensino regular. Quando eu encontro na rua, eles com os filhos, e eles ainda me reconhecem. Então, a criança que não gosta do professor, que não entende o que o professor está falando, não sente o carinho do professor, o ensino-aprendizagem está perdido. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Bom, eu tenho a impressão que foi vocação mesmo, porque eu ainda não estava formada no magistério e eu já ensinava o filho da nossa empregada de casa a ler e escrever. Era um sonho que eu tinha desde pequena. Eu costumo falar que eu não brincava de casinha, eu brincava de escolinha. Era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu amava minhas professoras e eu queria ser como elas quando eu crescesse. Eu comecei a dar aula em 1968. Eu gostava sempre de criança, minha mãe também já era professora, então acho que foi meio que induzido. A vida me levou, sabe como é que é? Não foi muito uma escolha. Eu comecei a dar aula muito cedo, porque eu entrei na faculdade com 17 e com 18 eu comecei a trabalhar. Eu comecei a dar aula em supletivo, noturno. O ensino, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, era diferente. Mesmo nessa sociedade do modo que nós estamos, eu vejo a diferença pela educação. Eu pergunto, eventualmente, a pessoas que estão se formando para a docência, pergunto assim, por que você quer fazer esta formação? Um professor mais aí de um tempo atrás, ele entrava porque ele acreditava e ele ia, e a gente tem desafios, a gente tem um monte de coisa e a gente continua. Algumas pessoas, aquelas que querem trabalhar no ensino fundamental, dizem, porque eu gosto de criança. Aí eu digo, de qual criança você gosta? E em casa eu gostava de ensinar meus primos, meus vizinhos. Nenhuma faculdade prepara as pessoas para uma prática que só será absorvida apenas praticando. Em relação a uma sala de aula, experiência zero, né? Não havia nenhuma forma assim, didática de você atuar em sala de aula. Preparada a gente não está. Até hoje que eu estou saindo, eu acho que a gente está sempre aprendendo, a gente não está preparada. Aliás, qualquer curso que anunciar que ele faça a preparação das pessoas, ele é mentiroso. Hoje a moçada, né, essa meninada, que eu falo que tem idade para ser minhas filhas, eu acho que não são todas, mas eu acho que elas não têm tanto essa... Sabe, eu vou entrar, eu quero ser professora porque eu quero, porque eu vou arrumar aula em qualquer lugar. And you don't understand nothing. I mean, you don't come from where we live. You're not bused here. Do you have a choice to get on that bus? Man, you come and live in my neighborhood for 1 week, and then you tell me if you got a choice. But there are a lot of people who live in your neighborhood who choose not to get on that bus. What do they choose to do? They choose to go out and sell drugs. They choose to go out and kill people. They choose to do a lot of other things. But they choose not to get on that bus. The people who choose to get on that bus, which are you, are the people who are saying, I will not carry myself down to die. When I go to my grave, my head will be high. That is a choice. Eu tive uma experiência muito negativa quando trabalhei à noite e que enfrentei alunos drogados. O mais marcante mesmo, assim, que eu sempre fico em estado de choque, foi quando eu comecei dando aula na 5ª série, 6ª série, e depois comecei no ensino médio. E eu peguei uma 5ª série que era totalmente terrorista. Os meninos eram enlouquecidos, assim, enlouquecidos. Os meninos e as meninas, né? Na minha carreira, o que a gente percebe assim, é muito a questão da disciplina, porque eles não têm regras, eles não têm limites, eles não sabem o que é o respeito. E eles não paravam quietos. Então você entrava na classe, tinha que berrar, ameaçar e botar cada um na carteira. Aí eles estavam assim chacoalhando e eles eram completamente neuróticos. E eu fui numa sala de aula perguntar para um aluno que estava faltando muito. E aí me surpreendi com os alunos dizendo, ele está preso. Ele foi, encheu a garrafa de água, entrou na classe. Quando ele chegou na classe, no meio da classe, ele jogou, assim, ele arremessou a garrafa no chão e ela explodiu. Você percebe que você não ensina só os conhecimentos, como português e matemática.
os outros valores precisam ser acompanhados. Começou a assumir coisas na escola. E eu fiquei assim muito envolvida e preocupada. Eu cheguei a ter paralisia facial até de nervoso, porque eu queria resolver. Eu, falando com ele, as minhas pernas embaixo da mesa tremiam. Segurei no porta-giz, assim, e falei, não, eu vou embora. Eu nunca mais vou dar na quinta série, eu vou embora. 10, 9, 8, 7, 6. Ele falava para a psicóloga que ele confiava mais em mim do que na própria mãe. Eu aconselhei que eu falei, olha, não sou eu que vou endireitar você, mas aqui dentro da escola eu queria que você respeitasse as professoras e os seus colegas, não me traga isso para a escola. Não é necessário, nem obrigatório, que no nosso dia a dia a gente tenha simpatia pelas pessoas. O que a gente precisa ter é respeito, o que é outra coisa. Então essa disciplina, esse saber se respeitar e perceber o outro é o que a gente nota que é a diferença. Na relação professor-aluno, o respeito é essencial. O respeito à especificidade, à diferença, às autoridades que são diversas de professores e alunos, mas o que não pode é haver desrespeito. Que isso, menino? Desce guarda-chuva aqui agora que eu vou esconder isso. Quem mandou você deixar ele pegar? Acontecendo e você não percebe, né? Na hora que a coisa explode, você não percebe. A síndrome de burnout é um tipo de depressão. Ela é mais do que o estresse ocupacional. Chega uma hora que você simplesmente explode. Então você vai percebendo o cansaço físico, você vai percebendo o estresse emocional, as noites mal dormidas. Dores no corpo, dores de cabeça, cansaço. São também psicológicos, então o desânimo, uma tristeza, há um empalidecimento, por isso que chama burnout, a chama que apaga. Quando você acorda no dia, que foi o que aconteceu comigo, simplesmente seu mundo desaba. Aí é a hora que você percebe que você realmente precisa de ajuda. Quando ela estoura e fala que não quer mais trabalhar tal, pelo menos ela expressa. Há pessoas que nem expressam, elas simplesmente adoecem e caem. E depois a pessoa não tem aquele mesmo ânimo para enfrentar e, na verdade, as condições continuam adversas. Eu já voltei ao meu trabalho depois de um período de licença. Eu me sinto despreparada ainda para lidar com essa situação. Tu arrêtes de te balancer et tu nous lis ton autoportrait. Je suis très curieux de comprendre ça. Non, pas de 1, non. Mais moi j'ai rien marqué, moi, monsieur. Si, je suis sûr que tu as marqué quelque chose, je t'ai vu tout à l'heure. Ouais, j'ai rien marqué. Si. J'ai rien. On t'écoute. Je m'appelle Suleiman et j'ai rien à dire sur moi car personne ne me connaît sauf moi. Bravo. Ça va. C'est très bien. Peut-être un tout petit peu long, mais très bien. Eu acho que ele devia não gritar. Professor? Muitas vezes a gente tá numa conversa, tipo, perguntando alguma coisa da matéria, daí ele vai lá e grita com a gente, manda a gente calar a boca e a gente vai tentar se justificar e... Ele não escuta a gente. Ele não escuta, então acho que devia combinar, tal hora eu vou falar e quando eu acabar de falar vocês podem ficar à vontade, vocês conversem, debatam, peçam matéria pro outro, acho que são uma relação mais ou menos assim. Qual é o único lugar, de fato, republicano? Aquilo que antes era a praça, hoje é a escola. Acho que na hora da explicação, os alunos tinham que prestar atenção. Conforme eles passam a matéria, a gente tira a dúvida com o colega, tudo, mas não virar bagunça, não virar zoeira. Um berrar mais que o outro. De maneira geral, uma parte das pessoas até gosta quando não tem aula, né? Porque aí ele pode conviver num espaço livre, ficar no canto, namorar, conversar. Hoje a matéria é chata, a aula dele eu não gosto, eu tenho alguma briga com ele, então hoje a gente sai da sala, vai no banheiro e não volta mais. Amanhã no colégio toda semana. Parecia que ela tinha um compromisso com a diretora toda semana. Numa sociedade em que há uma convivência mais restrita hoje entre adultos e crianças, em que pais e mães precisam se ausentar mais por conta da distância nas grandes cidades e do tempo da jornada de trabalho, o grande adulto com quem a criança e o jovem convivem é o professor. Às vezes ele está tentando conhecer a gente não deixa. Às vezes ele está querendo ensinar,
E é exatamente esse que vai dizer a ele, faça isso, isso não pode, cadê o uniforme? Você senta agora, por favor, pegue o seu livro. Isso significa que as situações de ebulição, de um confronto, elas são mais fortalecidas na escola. Antes elas se davam na rua. Às vezes, quando ele é nervoso, quando ele manda todo mundo calar a boca, até eu ajudo a tirar ele da escola. Fazem da vida dos professores um inferno, literalmente. A escola, nas grandes metrópoles, que hoje são a maioria dentro do nosso país, ela se tornou quase que o último território livre para uma parte dos jovens. Os pais acham que o problema de disciplina é a escola que tem que resolver. E a gente sabe que não é assim, né? Às vezes a gente precisa do apoio do pai para que o mesmo trabalho que é realizado na escola, o pai precisa realizar em casa. A família não ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Tem pais que são, né, hiper parceiros. E tem aqueles que, por atribuições ou também por acomodação, atribuem para a escola. Tudo vai facilitar o ensino-aprendizagem se andar junto. Criança, escola e família. A escola é responsável por escolarização. A responsabilidade da educação dos filhos é a da família, de maneira primária e de maneira secundária do poder público. É claro que sempre tem aquele caso pontual, né, que o pai realmente abre mão da educação porque dá trabalho, é cansativo, é disciplinador e joga isso para a escola. Aí o menino vem selvagem para a escola. Que essa coisa de deixar tudo por conta da escola é que está desgastando essa parte de limites, de disciplina. A criança fica jogada. Onde que ela vai ter carinho, muitas vezes? Dentro da escola, principalmente as crianças que ficam em tempo integral. Os pais participam mais na escola particular porque eles cobram. É como se você prestasse um serviço a eles. Eles estão pagando pelo teu serviço, eles exigem que eles são clientes, né? Os alunos costumam ser clientes e você tem que fazer valer o que está sendo pago ali. A gente só quer do pai e da mãe uma participação mínima. Olhar uma mochila, olhar se os cadernos estão na mala, ou a organização do material das crianças. É só isso que a gente pede. Eu acho que os pais, mesmo eles atribuindo para a escola um monte de coisa, eles estão também pedindo socorro, eles também estão pedindo help. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Vida, né? Que nem eu estou aí há 25 anos, eu acho que coisas boas a gente tem, sim. O maior termômetro dos nossos alunos são os pais. Quando você passa, às vezes, num shopping, como já aconteceu comigo aqui na cidade, e a mãe vem ao seu encontro junto com a criança e lembra de você com carinho, diz que você foi uma professora muito marcante. Quando eu encontro na rua, eles com os filhos, e eles ainda me reconhecem. Será que ele não se apaixonou nem um pouquinho pela matéria? E alguns alunos falam exatamente o contrário. Às vezes ele fala assim, olha, eu gostei tanto de história que eu vou fazer história. Você percebe que algum aluno passou por você não despercebido, mas ali você fez alguma coisa, mudou alguma coisa na vida daquela criança. Criança surpreende a gente a cada momento, né? Tanto na curiosidade em querer saber as coisas, como às vezes eles dão uma tirada, eles são muito humanos, eles são puros, né? Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Por isso, um docente não pode supor que na relação professor-aluno ele é apenas um ensinante. Ele é também um aprendente das relações, das convivências, dos tempos, dos modos. Por outro lado, o aluno também não é só um aprendente, ele é também um ensinante. Isso significa que, embora os papéis sejam diferentes entre professor e aluno, há uma igualdade ética necessária na relação entre ambos. E um reconhecimento maior que a gente tem é quando uma criança tem aquela dificuldade, né, ou de um aprendizado, alguma coisa, e chega no final, ou chega numa atividade, você vê que ele conseguiu. Eu adoro dar aula. Eu adoro dar aula, eu me divirto com os alunos. Eu tinha que ser professora mesmo, o meu lugar era ser professora mesmo. Seria sim, uma professora de educação especial, com certeza. Porque eu gosto dessa área, de estar tratando, de estar tendo esse cuidado com essa criança com necessidade especial, uma coisa diferente. Eu escolheria uma outra profissão que tivesse, inclusive, um retorno financeiro maior.
porque eu acho que isso também acaba desgastando o professor. Parece que a escola hoje sofre o reflexo social. Qualquer mídia está aí aberta para mostrar só violência, atos negativos. Pouco se fala de aspectos positivos. Mudanças estão aparecendo sempre para melhor. Eu acredito nisso, por isso que eu estou na educação até hoje. Vai mudar algum dia e eu vejo que pela educação. Eu tenho que caminhar e que infelizmente eu não vou salvar a pátria. Né? Eu não vou conseguir salvar todos os alunos, mas o pouquinho que eu plantar neles eu acredito que vai mudar alguma coisa neles.